Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mota e nós vamos estar juntos nesse curso de sistemas lineares. Peço desculpa a vocês aí pelo atraso, né? Mas a universidade me designou ontem para essa disciplina e depois de um mês e pouco e alguns dias aí de atraso, nós vamos ter que fazer um malabarismo para conseguir concluir com êxito aí essa disciplina no tempo que nos resta. Para isso a gente vai ter que apertar um pouco, tá certo? Mas eu já fico feliz de estar com vocês aqui nessa disciplina e eu espero que ao final a gente seja vitorioso. Infelizmente, né, eu não consigo vê-los aqui nessa, mas nós vamos marcar algumas aulas aí online onde eu possa pelo menos aí via internet conseguir ver alguns de vocês aí para a gente poder interagir. A aula assim online fica, principalmente a aula gravada, né, fica muito parcial, muito esquisito, fica um pouco estranho, fica meio, mas enfim, é o que nos resta, né, em virtude das circunstâncias. E aí já vou logo de cara passar para vocês o nosso roteiro do curso todo, né, que vai ser, nós vamos falar sobre matrizes, sistemas lineares e determinantes. Na questão das matrizes, nós vamos falar sobre a definição do que é uma matriz real, do que é uma matriz complexa, suas notações, os principais elementos e as suas notações também, o que é uma matriz de identidade, o que é uma matriz nula, o que é uma matriz diagonal. Nós vamos definir a inversa de uma matriz. Vamos falar sobre a transposta de uma matriz real e adjunta e de uma matriz complexa. E vamos falar sobre algumas matrizes especiais, como matriz triangular superior, matriz triangular inferior, matriz diagonal, matriz simétrica real, hermitiana. Vamos falar sobre operações com matrizes, fazer adição, subtração, multiplicação e algumas propriedades. Divisão não dá para fazer com matriz. De antemão já vou falando para vocês. É lógico que vocês já têm em mente o conceito aí desde o ensino médio, né? E do que seja uma matriz, trabalharam bastante com matrizes. Vamos falar em sistemas lineares, que é o nosso tópico 2 aí. A ideia é que a gente vai falar sobre definição, colocar alguns exemplos, sistemas equivalentes e operações elementares, a notação matricial de sistemas e matrizes elementares, método de eliminação de Gauss, decomposição LU, método de Gauss com pivotamento parcial, método de Gauss-Jordan para cálculo da inversa de uma matriz. E no tópico 3, determinantes, nós vamos falar definição, né? Definição naturalmente, propriedades e as aplicações de determinantes, cálculo da inversa, regra de Cramer, equações de curvas e superfície e determinante como volume. Tá, pessoal? Então a ideia é você saber manipular bem matrizes, saber calcular e especificar o tipo de sistemas lineares, trabalhar com determinantes, para que você possa aí nas próximas cadeiras ter uma facilidade no estudo de coisas mais um pouco interessantes, mais avançadas, tá? Bom, então, falando do nosso curso em si, a minha ideia hoje, como eu falei, eu peguei tudo ali muito rapidamente, mas a minha ideia hoje é que nós possamos fazer duas... O pessoal fica mais preocupado, duas avaliações, né? Vou colocar aqui, ó, avaliações. Bom, a minha ideia é que a primeira seja feita... Vamos aqui para as NPCs, né? Então, vou fazer uma no dia 7 de janeiro, depois do recesso, né? E a outra no dia 25 de fevereiro. Essa aqui logo após o carnaval. O pessoal vai chiar aí, vai ter que dançar o carnaval estudando, mas infelizmente, pessoal, nosso tempo está muito restrito. E uma NF
Aí lá pro dia, logo na sequência. Opa, desculpa aqui, tem um erro aqui no meu calendário. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o dia da NEF. Não é o dia da NPC, não. PC no dia 18 de janeiro. 18 de fevereiro. A NF é que é no dia 25 de fevereiro. Nosso último dia de aula. Se não me engano, né? Tá. Aí vocês pensam o seguinte. Bom, essa NF aqui eu tenho que fazer. Tem umas normazinhas aí da universidade, né? Pelo que eu entendi ali, você vai fazer uma média das NPCs e ela tem que ser maior do que 7, maior ou igual a 7. E se você tiver entre 4 e 7, você vai fazer a NF. E daí, o que ocorre? Se você tiver a média da NPC com a NF, então você soma a média das NPCs aqui com a NF, a gente vai fazer uma média. Soma divide por 2, se for maior ou igual a 5, beleza, está passado. Ou se a NF for maior ou igual a 3. Bom, eu não estou bem certo desses critérios, mas foi o que eu peguei assim rapidamente. Se houver alguma modificação, eu passo para vocês, tá? Mas inicialmente nós vamos focar nessas datas aqui, tá certo? Já anotem aí, guardem no diário de vocês, na agendazinha, para que a gente já tenha um norte, tá bom? Então nós temos ali o roteiro, nós temos ali algumas datas e vamos começar então a trabalhar esse assunto. Como eu falei, pessoal, vai ser um pouco corrido em virtude do tempo que nos resta. A minha ideia inicial é passar algumas aulas gravadas para vocês e marcar algumas aulas online para que a gente possa tirar dúvida, para que a gente possa conversar, para que a gente possa explanar mais alguma coisa sobre o assunto, tá certo? A gente vai combinando isso daí, como serão essas aulas online e como eu colocarei essas aulas gravadas. Em princípio, eu vou mandar por e-mail, mas vou verificar isso daí de uma forma mais concreta, tá bom? Então, ó, sobre matrizes, eu vou começar com uma definição de matriz. Você vai ver que é coisinha bem simples lá, coisa que a gente vai só relembrar o que foi visto lá no ensino médio, mas são coisas importantes. A matriz é uma tabela. O que é que eu tenho que frisar? Matriz é uma tabela. Deixa eu colocar aqui, ó, tabela. Gosto muito de colocar palavras-chave, são palavras que fazem nós lembrarmos do conceito. Uma tabela que ela é organizada em linhas, evidentemente na horizontal, e colunas. E a gente diz que o formato dessa tabela, dessa matriz, o formato ela é escrita assim, ó, M por N, onde M aqui representa o número de linhas e esse N aqui representa o número de colunas, tá? Então, o conceito de matriz ele não é só importante na matemática também não. A gente vai ver que a matriz é a base, né? A base, você vai estudar matriz, aí, por exemplo, na álgebra linear. E ela é utilizada em diversos ramos das ciências, na engenharia, enfim. Na própria física, você utiliza muito o conceito de matrizes, tá certo? Tem muitas aplicações, é um conceito extremamente importante. Bom, exemplo de matrizes. Bom, eu tenho esses exemplos de matrizes aí. Uma matriz do tipo 2 por 2, onde eu tenho aqui duas linhas, duas colunas. Veja o seguinte, pessoal. Cada númerozinho desse eu chamo de uma entrada da matriz. Vê, ela pode ser representada por chaves, por parênteses, tá? E essas são as principais representações. Pode ser também colocada aqui como sendo dois tracinhos aqui paralelos, um ao outro, mas essa representação aí é muito pouco vista. Então a matriz 2 por 2, ela é uma matriz que tem duas linhas, tá? Duas linhas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um ponteirozinho para ficar melhor de um apontador a laser, né? Eu tenho aqui, ó, duas linhas. Primeira linha, por exemplo, nessa matriz A, primeira linha formado pelas entradas 6 e 2, a segunda linha formada pelas entradas 3 e menos 1, tá? A primeira coluna é a coluna 6, 3, a segunda coluna 2, menos 1. Então essa matriz é uma matriz 2 por 2,
A matriz B é uma matriz 3 por 2. Esse 3 por 2 quer dizer que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Quais são as linhas? As linhas, primeira linha eu tenho as entradas 3 menos 7, segunda linha 1 meio 0, terceira linha menos 1, 4. As colunas, primeira coluna 3 meio menos 1, segunda coluna menos 7, 0, 4. Ok? Bom, a representação genérica das entradas de uma matriz, deixa eu ver só uma coisa aqui. Então, a representação genérica das entradas de uma matriz, elas são feitas da seguinte forma. Vou trocar essa cor aqui. Pronto. Cada elemento ali, por exemplo, na matriz A, ela tem como um endereço. E eu represento assim da seguinte forma. Tenho aqui, ó, chavezinha. Esse primeiro elemento ali, o 6, a primeira entrada, eu vou representar assim, ó, um A minúsculo. Então, pessoal, tive a interrupção aí do meu cachorro entrando aqui no quarto. Eu tenho aqui o meu endereço, matriz A, como eu ia falando aqui, ela é representada normalmente com uma letra maiúscula e cada entrada com uma letrazinha minúscula, e aí você vai ter como índice nessa letrinha aqui o endereço dessa entrada. Por exemplo, aqui ó, eu vou ter então o elemento A11. Esse 1 mostra que eu tenho um elemento da primeira linha, e esse segundo número 1 aqui mostra que eu tenho o elemento da primeira coluna. Tá? Então, esse primeiro índice aqui representa a linha e o segundo a coluna. É como se fosse isso aqui. Ó. Vou colocar aqui do lado de cá, perto do A. Eu tenho cada elemento representado dessa forma aqui. Ó. Certo? Opa. A e J. Poxa. Tá querendo voltar aqui, não sei o que tá. Pronto. A e J. A e J. Esse I representa a linha. E esse J aqui representa a coluna. Então tá, aqui eu tenho o elemento A11. O segundo elemento, que é o 2, ele está na primeira linha e na segunda coluna, não é isso? Então eu vou representá-lo assim, ó. A1, primeira linha, 2, segunda coluna. O número 3, ele vai estar... O endereço dele é a segunda linha e a primeira coluna. E o menos 1 vai ter como representação o A22. Certo? Da mesma forma, você vai lá com a matriz B, representada com a letra maiúscula, representa a matriz toda. Vou colocar aqui o parênteses. Eu vou ter, como é uma matriz 3 por 2, eu vou ter o elemento A11 e aqui é o elemento A12, né? Depois o elemento A21, A22. O menos 1, por exemplo, é a terceira linha, primeira coluna, e o 4, terceira linha, segunda coluna, a 32. Certo? Pronto, essa é a representação básica do elemento de uma matriz. Nós costumamos dizer que esses númerozinhos aqui, ó, o I e o J, representam as dimensões, o tipo ou a ordem da matriz. Então eu posso dizer que essa matriz A tem ordem 2. Certo? 2 por 2, né? Tem duas linhas e duas colunas. E B é uma matriz que tem uma ordem, tem uma dimensão, ou do tipo 3 por 2. Ok, pessoal? Então, tranquilo? Parte de matrizes, identificação das entradas de uma matriz, o tipo de uma matriz,
Tipo que eu digo só o formato dessa matriz. E você vê que é uma tabela, né? Tabela onde você forma linhas e colunas. É uma tabela verdadeiramente. Tá? Só que nós estamos representando aqui, no caso, entre chaves e entre parênteses. Muito bem, agora sim. Esse slide aqui que insistia em estar entrando, né? As entradas, os símbolos de uma matriz, podem ser definidos de acordo com seus índices I e J, nós já falamos disso. E eu estou colocando um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, que cada entrada da minha matriz, A e J, pode ser formada pela soma I mais J. Isso aqui é uma lei de formação, como eu vou montar a minha matriz, tá? O I, ele vai de 1 até 3, o intervalo, né, de formação, ou seja, eu tenho 3 linhas. E o J, que representa as colunas, ele vai de 1 a 2, portanto eu vou ter 2 colunas. E a matriz que eu vou formar através dessa formulazinha vai ser o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, eu quero saber quem é o elemento A11. Ora, se vai ser a soma de I mais J, então vai ser 1 mais 1. O A1 vai ser o 2. Quem é o A, por exemplo, na primeira linha ainda, o A21? Eu vou ter que somar o 2 mais 1. Dá 3. Bom, será que eu tenho o A31? Eu tenho que ver, né? Essa matriz, ela é formada por 3 linhas, e são 2 colunas apenas. Ou então eu vou ter o elemento A11, o A12, o A21, o A22, o A31 e o A32. Certo? Então, ó, primeira linha já encerrou. Vamos para a segunda linha, então. O A21. O A21 é o mesmo elemento, é o 2. Peraí, tem um erro aqui. Isso aqui é a primeira. Na realidade, o que eu fiz aqui foi o elemento da segunda linha, primeira coluna, né? Esse daqui, ó. Esse carinha aqui. Esse daqui foi esse cara aqui. Então, já seguindo, já que eu comecei seguindo aí as linhas, vamos fazer assim. Continuando esse raciocínio, então. Quero, então, esse terceiro elemento aqui, é o A, terceira linha, primeira coluna. 3 mais 1, que é o 4, esse cidadão aqui. Bom, esse carinha aqui, então, vai ser o A, primeira linha, segunda coluna, 1 mais 2, o A3. Esse carinha aqui é o A22, então ele é o 4. Esse carinha aqui é o A, terceira linha, segunda coluna, o A32, cujo valor dele é 5. Então eu vou montar a minha matriz aqui, ó. Primeira coluna vai ser o 2, o 3 e o 4. Segunda coluna, o 3, o 4 e o 5. E essa matriz ela vai ter uma ordem 3 por 2. Eu tenho 3 linhas e 2 colunas, tá certo, pessoal? Tranquilo? Então essa lei de formação ela serve para a formação dessa matriz em particular. Tá? Cada matriz tem a sua lei de formação específica. Por exemplo, olha, se eu tenho uma matriz B aqui, B e J, e cuja lei de formação seja, por exemplo, essa aqui, ó, 2i menos j, onde eu digo que o i vai variar de 1 até 2 e j vai variar de 1 até 3. O que é que eu estou dizendo isso? É uma matriz agora que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, eu vou ter as seguintes entradas: 2 linhas e 3 colunas. Ela vai ser desse tipo aqui. E cada elemento, então, vai ser formado obedecendo essa lei de formação. Bom, o primeiro aqui, ó, esse primeiro aqui, eu vou ter o B11. Então, vai ser 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 menos o 1, que dá 1, né? O B12, primeira linha, segunda coluna, vai ser 2 vezes 1 menos 2, dá 0. O B13, primeira linha, terceira coluna, vai ser 2 vezes 1 menos 3, vai ser o menos 1. Então já tem a formação aqui da primeira linha, que é 1, 0, menos 1.
A segunda linha, então, vai ser o elemento B21, B22 e o B23. Aqui, então, ó, obedecendo a lei de formação, 2 vezes 2 menos 1, 2 vezes 2 menos 2 e 2 vezes 2 menos 3. 4 menos 1 dá 3, 4 menos 2 dá 2, 4 menos 3 dá 1. Então, já tem a formação da segunda linha, são os elementos 3, 2 e 1. Tá? Então, criar uma matriz vai ser... criar uma matriz é obedecer à sua lei de formação, tá? Verificando ali cada elemento da linha e cada entrada da sua respectiva coluna. Ok, pessoal? Bom, vamos falar então aqui da matriz identidade, que é um tipo bem especial de matriz. O que eu não tinha falado ainda. Deixa eu voltar aqui. Essa diagonal aqui, ó, essa diagonal aqui, uma matriz quadrada, pessoal. Eu chamo essa diagonalzinha aqui de diagonal principal, tá? Diagonal principal. Essa outra diagonalzinha aqui, que eu vou especificar com outra cor, formado pelas entradas 2 e 3, é o que eu chamo de uma diagonal secundária. Coisa ainda lá do ensino médio, tá? Vou precisar desse conceito agora na sequência aqui. Matriz de identidade é a matriz a qual nós temos todas as entradas iguais a zero, com exceção da matriz diagonal, cujas entradas são iguais a 1. Tá bom? Então, ó, ela é simbolizada pela letra I maiúscula e com o índice da matriz. Eu não falei ainda sobre uma matriz quadrada, mas eu já vou adiantando. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas. Então, a matriz de identidade é uma matriz quadrada, cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1, todos, e todo o restante da matriz tem as entradas iguais a 0, tá? Então, essa primeira matriz aqui, I3, representa uma matriz de identidade de ordem 3. A ordem, eu já disse, né, para vocês, que é uma matriz, é a dimensão da matriz. Veja que na outra eu coloquei 3 por 3, mas o fato dela ser quadrada, eu posso simplesmente escrever que ela é de ordem 3, tá? Aqui, no segundo exemplo, eu tenho uma matriz identidade de ordem 4. E no terceiro exemplo, uma matriz de identidade de ordem 5. Essa matriz de identidade, pessoal, ela é como se fosse o número 1. Ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes, tá? Ela é como se fosse aí, fazendo aí um paralelo, como se fosse o número 1, né, para a multiplicação de matrizes. A matriz nula representa, fazendo outro paralelo, como se fosse o zero, né? Número natural 0 ali. Natural 0, 0 é natural ou não? Mas é uma questão interessante, né? Tem muita gente que diz que não. Outros que defendem que o 0 é natural. Mas enfim, eu já coloquei aí só para dar uma insultada. Mas a matriz nula é a matriz na qual todas as suas entradas são iguais a 0. Tá? Então aqui eu tenho uma matriz 2 por 3, uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, na qual todos os seus elementos são iguais a 0, não tem muito mistério nisso daí. Espero que vocês estejam acompanhando tudo, eu acho que sim, porque isso aí são conceitos básicos, a gente já traz lá do ensino médio, não tem até agora nenhuma novidade, né? Tá tranquilo. Matriz inversa. O que é uma matriz inversa? Você tem uma matriz A, N por N, esse símbolozinho já diz, tá, que uma matriz é quadrada. Se eu digo que uma matriz é do tipo N por N, é porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Portanto, aqui eu tenho uma matriz quadrada. A inversa dessa matriz A, ela é denotada assim, ó, A elevado a menos 1, N por N,
ou simplesmente A elevado a menos 1, tá? Tal que, se eu multiplicar a matriz A pela matriz inversa de A em qualquer ordem, a gente vai ver que essa ordem na multiplicação importa bastante, tá? A matriz normalmente ela não é, a multiplicação de matrizes normalmente ela não é comutativa, tá certo? E aí nós vamos ter que, nesse caso aqui, eu posso comutar a matriz com a sua inversa e o resultado deve ser a matriz identidade de ordem n, que também é quadrada, evidentemente. Ok, pessoal? Bom, não sei se até agora tem alguma dúvida. Opa, finalizamos aqui a nossa primeira aula, os conceitos básicos, né? Tá certo? Então, vou voltar aqui para o primeiro slide. Nós passamos aí nessa aula falando de matrizes, tá certo? Evidentemente que isso aqui é todo o curso, tá? A nossa primeira aula hoje é simplesmente de conhecer uma matriz, conhecimento de uma matriz. Nós vamos trabalhar com essa matriz, vamos fazer algumas operações nas aulas seguintes, tá bom? O objetivo hoje é que você saiba formar, entender uma matriz, perceber o conceito, a definição de tabela, linhas, colunas, o que é uma matriz de identidade, o que é uma matriz nula, o que é uma lei de formação de uma matriz, entender também o que é uma diagonal principal, o que é uma diagonal secundária, esses elementos I e J, aí, a ordem, dimensão, tipo de uma matriz, tá? Passamos aí na lei de formação, a matriz de identidade e a matriz nula. Bom, enfim, isso é o que eu tinha para passar hoje para vocês agora nessa primeira aula. Nas aulas seguintes nós vamos continuar, então, o nosso conteúdo. Eu espero que nosso curso seja bastante agradável, proveitoso principalmente. Foi um prazer, é um prazer enorme estar com vocês aqui na UES, trabalhando aí no curso de matemática, e vamos em frente, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.